Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito boa noite, irmãos. É com muito prazer que nós recebemos o canal de vocês aqui, agradecendo sempre a presença de cada um de vocês aqui. A gente sabe que cada um representa a própria família nesse momento em que a gente se une. E cada vez mais que a gente tem saudade, né, de encontrarmos uns aos outros na presença física, lá na nossa casa, a gente consegue matar um pouquinho aqui, ver pela tela o rostinho de cada um de vocês aí. Isso ameniza a saudade, mas a gente sabe que na vida tudo existe um porquê, não é verdade? E hoje a gente tem a nosso favor o advento da internet, que, graças a Deus, está propiciando que a gente mantenha os nossos encontros, mantenha as nossas vibrações unidas, sempre em nome de Cristo, em nome de nosso Pai maior. Meus irmãos, com muita alegria, a gente traz a palestrante Cristina, que é uma grande amiga nossa, que nos deixa muito feliz, né, com a presença dela. Ela vai trazer para a gente hoje o tema jejum. A referência bíblica está em Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. A gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês, aproveitando agora esse momento em que todos nós estamos unidos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esse dia. Querido Deus, de amor e bondade, nós lhe agradecemos mais uma vez pela bendita oportunidade de estarmos juntos em seu nome, reunidos. Agradecemos ao Cristo Jesus, o nosso exemplo de conduta moral e espiritual. Maria, mãe acolhedora de todos nós, ligados, eles que colaboram conosco diariamente, aos nossos mentores, companheiros de tantas jornadas, que nos auxiliam, nos amparam, nos auxiliam. Aos espíritos de luz que colaboram conosco durante esta tarefa, aos mentores da casa, aos amigos que aqui representam seus familiares, rogamos ao nosso Pai de amor maior que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje permanecem mais necessitados que nós, os irmãos que estão em situação de rua, os irmãos nas penitenciárias, que passam pelas casas de recuperação, nos hospitais, que a fé, que a esperança estejam sempre em seus pensamentos. Aos irmãos que passam pela experiência do desencarne, que encontrem alívio e compreensão para este momento. Aos irmãos que se atendam agora, nesse instante, para mais uma programação no plano físico. Contamos, Mestre, contigo mais uma vez, nos amparando, nos auxiliando, colocando em nós a compreensão necessária para conduzirmos nossas ações. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam conosco hoje e agora e sempre. E que assim seja. Cristina, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigado. Fique à vontade. Obrigada, eu que agradeço o carinho de sempre. Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, né? Eu sou uma palestrante de pele negra, clara, cabelos castanhos cacheados, uso óculos de grau e estou falando com vocês de uma sala de parede branca. Ok? Nós estamos nos apresentando para todos aqueles que nesse instante possam estar nos ouvindo, sejam quais forem as condições, né? Então, hoje, nós somos convidados a conversar sobre uma passagem do Evangelho de Jesus que nos ensina sobre o jejum, sobre o remendo e o vinho.
Então, são passagens, assim, vamos dizer, enigmáticas, porque elas fazem com que nós reflitamos no que ele está querendo ensinar. E traz um ensino muito mais profundo do que aquele que as palavras superficialmente podem nos mostrar. E é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui juntos, é compreender esses ensinos. Então, vamos lá na referida passagem, né, que o Leandro citou. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, são esses ensinos de Jesus nos quais nós vamos meditar. Vamos pegar aqui o versículo 14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, gente, que João é esse? João Batista, né? Aquele chamado precursor de Jesus. Aquele que veio pregando para as pessoas que mudassem de atitude, que se arrependessem dos seus erros, porque o Salvador prometido por Deus estava vindo ao mundo, estava chegando. Então, João tinha muitos discípulos, muitos seguidores. E quando ele encontra com Jesus no Rio Jordão e o batiza, né? Aí João sai de cena, porque estava na hora de Jesus vir, de Jesus iniciar o seu apostolado. Esse encontro se deu quando Jesus estava com 30 anos, né? Então, esse versículo fala que estes discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus. Por quê? Era dia de jejum. O que quer dizer isso, gente? O Antigo Testamento, né? Ele tem vários livros. Então, ele começa lá com o livro da Gênese, né? Que é a criação, como que Deus criou o mundo, né? Mas ele vai trazer também Levítico, Números, Reis, Salmos, Provérbios. São vários livros que compõem o Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, ou lei antiga, antigas escrituras, que são seguidas pelos judeus, pelos árabes até hoje, né? Então, nesses livros está contido aquilo que a gente chama de lei mosaica. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, pode ler o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica a diferença, né, entre a lei do Cristo e a lei de Moisés. Então, nós sabemos que essa lei mosaica, a lei trazida por Moisés, ela é composta por 2 partes. A primeira que nós chamamos de lei divina, que são os 10 mandamentos, né? E a segunda que nós chamamos de lei civil ou disciplinar, que foi apresentada por Moisés como sendo de Deus, né? Porque ele precisava guiar um povo bárbaro, né? Mal saído ali das primeiras condições evolutivas, né? Então, ele precisava disciplinar aquele povo, ensinar a justiça para eles. E dentro dessa lei estava prescrito o jejum. Então, o jejum mesmo, ficar sem comer por determinadas horas ou pelo dia todo, conforme os casos que aquela lei estabelecia. Então, neste dia aqui em curso no Evangelho, onde está sendo relatado isso, era um desses dias, era o dia em que a lei de Moisés mandava jejuar, prescrevia o jejum.
e os discípulos de João. E os fariseus, vamos lembrar quem que eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que, no dizer de Jesus, eram comparados aos sepulcros caiados, branquinhos por fora, cheios de podridão por dentro. Então, são aquelas pessoas hipócritas, que manifestam uma conduta na presença dos outros para serem notados, mas interiormente, intimamente, não condiz aquela conduta com a vida real deles, ou pronunciam palavras que não seguem, né? Então, estavam presentes ali os fariseus e os discípulos de João Batista. E aí eles estavam jejuando. Como que nós podemos saber que eles estavam jejuando? É porque aquele que estava jejuando, ele fazia questão de mostrar que estava jejuando, né? Então, ele vestia uma roupa velha, ele se cobria com cinza, ele fazia cara de tristeza. E os fariseus eram aqueles que vestiam roupas branquíssimas, túnicas alvas. As túnicas deles, porque eles eram muito ricos, né? Eram bordadas com fios de ouro na barra. E esses fios bordados, passagens da escritura da lei antiga. Quanto mais passagens bordadas na barra da túnica deles tivesse, mais respeito diante do povo eles tinham. Mas Jesus dizia que eles devoravam as casas dos órfãos e das viúvas. Então, eles estavam lá também jejuando, ou seja, nesse dia eles não estavam com as túnicas alvas e nem limpinho, lavando a mão, como eles costumavam sempre fazer, exteriormente. Então, eles estavam demonstrando que estavam praticando esse jejum. Enquanto isso, Jesus estava num banquete com seus discípulos, comendo e se banqueteando à vontade. Uai, por quê? Será que Jesus veio para derrogar crenças alheias? Será que Jesus veio para desrespeitar o modo de pensar, de se conduzir de uma religião? Por que será que, se era dia de jejum e os outros estavam jejuando, Jesus estava feliz, alegre, cantando e se banqueteando com seus discípulos, né? Então, esses discípulos de João, mais os fariseus, chegam perto de Jesus e perguntam: olha, hoje é dia de jejum, nós estamos jejuando, por que vocês não estão? E aí, o nosso mestre, sem afrontar crenças alheias, mas fazendo aquilo que ele veio fazer, que é nos ensinar pelo exemplo, dá a resposta. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, vamos entender isso daqui, gente? Quem é que pode ficar triste quando está numa festa de casamento? A festa de casamento é uma festa tão sagrada, tão importante para os judeus, que Jesus iniciou o seu apostolado nas bodas de Caná, né? Numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então, vejam só, é uma festa que dura vários dias, onde vêm todos os parentes, todos os amigos, todo mundo é convidado e tem muita fartura. Então, olha, a alegoria que Jesus traz para poder nos ensinar. Ele fala, então, quem está convidado para um casamento pode ficar triste na festa do casamento? Principalmente se o esposo, o noivo, está junto com eles. Então, primeiro, nós temos que entender quem é esse noivo, quem é esse esposo. É Jesus. Que casamento é esse? É o casamento de Jerusalém. Não a cidade de Jerusalém, mas aquilo que a alegoria da cidade de Jerusalém representa, que é a humanidade, que é o planeta Terra. São os seres do planeta Terra. Então, é o casamento de Jesus com Jerusalém. Jesus com a humanidade. Ou seja, Jesus veio cumprir a promessa que foi feita a nós. E ensinar-nos. Então, ele pergunta, quem está aqui?
aquele que vocês esperavam, aquele que é para vocês o caminho, a verdade, a vida, aquele que é capaz de te consolar, aquele que é capaz de conduzir uma vida diferenciada, uma vida mais feliz. Você vai ficar triste se você está junto dele? Este era o ensino de Jesus. Então, Jesus ainda fala mais. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Não foi exatamente assim, gente? Jesus permaneceu junto deles, encarnado, por mais 3 anos, não foi? E aí, nós já sabemos que ele foi traído, preso, maltratado e condenado à morte na cruz. Ele sabia de tudo isso. E com a sua coragem, com a sua confiança em Deus, não fugiu do cálice amargo que estava reservado para ele. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas ele não fugiu. Então, ele sabia que nós teríamos esses dias assim, de uma profunda saudade dele. Né? Quando o Chico foi convidado por um espírita, que era prefeito de uma cidade do interior, para estar lá para fazer uma inauguração, o Chico pediu a essa pessoa que não divulgasse que ele estaria lá, que ele iria pela amizade, pelo respeito, o carinho que ele tinha com aquela pessoa. Só que essa pessoa, né, seja quais os motivos que levaram ela a fazer isso, divulgou para a cidade inteira. Então, quando o Chico chegou lá, tinha uma multidão ovacionando o Chico. E o Chico olhou para aquela situação que ele, pela sua humildade, tentou evitar o tempo todo. E quando deram a ele a palavra, ele falou: estamos todos aqui porque todos nós estamos com uma profunda saudade de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que vocês estão me ouvindo. E é por isso que eu estou falando, porque todos nós sentimos uma profunda saudade de Jesus. E os nossos ouvidos buscam com uma força, com um desejo tão profundo, ouvir aquela voz de novo. Como se nós estivéssemos ali na presença dele, nas terras da Galileia, sentados à beira do caminho, sentados abaixo dos montes, onde ele se elevava para nos ensinar, como se nós estivéssemos vendo ele, equilibrado sobre aqueles barcos nas águas dos lagos, nos ensinando. Como se a brisa que sopra, que nos cerca, trouxesse de novo aquele cheiro de Jesus para a gente. É uma saudade profunda. E é por isso que nós buscamos ouvir as palestras, e é por isso que nós falamos nas palestras. Então, neste dia, nós jejuamos, mas nós vamos compreender esse jejum. E nós jejuamos por causa dessa saudade, dessa falta que Jesus nos faz. Porque, embora ele esteja o tempo todo conosco, muitas vezes nós nos distanciamos dele. Então, Jesus faz essa comparação dos filhos das bodas, que são os convidados para esse divino casamento. E aí ele relata que não tem motivo para luta e nem tristeza, né? Mas quando chega esse tempo da separação, é uma hora em que a tristeza vai visitar o nosso coração. Mas não aquela tristeza destruidora, né? É aquela tristeza da certeza, da confiança, da esperança, que um dia nós vamos nos tornar merecedores de professar o nome daquele que nós afirmamos seguir, mas que muitas vezes seguimos só com as palavras. Os nossos atos se afastam desse exemplo que nós deveríamos dar, nos dizendo cristãos. Então, o que é o jejum, né? Jesus falou que quando o noivo fosse tirado,
nós jejuaríamos. Que jejum é esse? Jesus está dizendo para a gente parar de comer, para a gente ficar com fome por algumas horas, por alguns dias. É isso que ele espera? É isso que ele precisa de nós? Então, nós recorremos àqueles que podem nos ensinar. Porque aquilo que eu estou dizendo para vocês aqui agora não é meu. Não tenho nenhum poder, nenhuma competência para estar citando isso para vocês. Eu estou só repetindo o que os Espíritos nos ensinam. Nada disso é meu. Então, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai nos dizer sobre o jejum. Que jejum e oração constituem uma grande virtude. Então, olha só, jejum e oração se tornam virtudes. Quando levados a efeito, em que momento? Prestem atenção nisso, gente. Quando levados a efeito, no peligro das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras. Então, quer dizer, Emmanuel, que se nos momentos em que as nossas paixões estão nos dominando, a ponto de nos levar a afastar do cumprimento do dever, a ponto de nos levar a escorregar no nosso caminho evolutivo, naquele caminho de acertos que nós estamos nos esforçando para seguir, é uma hora de jejuar e orar. Porque nesta hora, o exemplo que nós estaremos dando será útil. Porque aqueles que sabem da nossa luta, que sabem do nosso desespero, vindo a nossa demonstração de fé e de esforço, aprenderão com o nosso exemplo. Então, nesta hora, o jejum e oração é útil. Ele diz também que nas lutas regeneradoras. E o que nós fazemos geralmente? Na hora que a dor bate na porta, nós vamos dar uma de vítima. Nós vamos reclamar com Deus o tempo todo que a gente não merece aquilo. Quem é que não está aí pedindo para Deus o tempo todo para a Covid acabar? Quem é que não está aí dizendo que não aguenta mais essa Covid no mundo? Será que nós já podemos prescindir dela? Será que ela cumpriu junto a nós o papel que ela tinha de fazer com que nós estivéssemos perto daqueles de quem nós fugíamos? Os nossos entes mais próximos, aqueles que vivem conosco nas quatro paredes do nosso lar? Será que ela cumpriu o papel de fazer a gente tirar os olhos da empresa e do trabalho e olhar para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso cônjuge, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, e perceber como eles estão, o que eles estão sentindo? Será que ela cumpriu o papel de nos fazer compreender que não vivemos sozinhos, compreender a falta que o outro faz na nossa vida? Então, nós não podemos pedir a Deus que faça isso ou que faça aquilo, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso, é sempre bom, é sempre útil que nós peçamos a Deus que seja feita a vontade dele, que é sempre melhor que a nossa, e que nos dê sabedoria para poder compreender essa vontade, para poder entender o que aquelas situações de luta regeneradora, como diz Emmanuel aqui, estão nos ensinando. Sempre saímos mais fortes, com mais equilíbrio, com mais coragem, depois das lutas. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, Emmanuel fala que nessas situações o jejum e a oração são muito úteis, porque eles vão ser proveitosos para os que nos contemplam. Ele fala também que nós cristãos não compreendemos o que esses preceitos significam. Então, esse jejum e oração recomendado por Jesus, nós não compreendemos. Então, Emmanuel vem nos explicar que esse jejum
é o sacrifício pelo próximo. Então, Jesus não quer que você deixe de comer, que você fique horas ou o dia inteiro sem comer, a menos que você esteja deixando de comer para oferecer aquele prato para alguém que está precisando. O jejum que Jesus quer aqui é o do perdão. É de você perdoar aquela pessoa que te espezinhou, que fez mal à sua vida, aquela pessoa que é uma pedra no seu caminho, que é um entrave, aquela pessoa que, vamos dizer assim, você não fez nada para ela, pelo menos nessa vida, e ela constantemente é uma pedra, é um motivo de tristeza e sofrimento e luta no seu caminho. É este jejum que Jesus deseja de você. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Olha a sabedoria de Kardec e dos Espíritos, quando nos dão este tema como título do ensino, o sacrifício mais agradável a Deus. É o que nós possamos fazer do nosso próprio ressentimento. Então, esse é o jejum que Jesus espera de nós. Emmanuel também fala que é o jejum da perseverança no esforço redentor. Ninguém evolui com facilidade. Ninguém cresce, ninguém se aprimora sem luta. Então, não é fugir da luta. Não é passar pela porta larga, a porta mais fácil, que te traz só prazer, que te traz só alegria. Não, nós não somos apologistas de tristeza e sofrimento e morte. Você que está pensando assim nesse instante está equivocado. O espírita não é apologista de sofrimento e morte, mas o espírita sabe o papel que o sofrimento e a morte exercem sobre a vida. Compreende que tem uma lição a ser aprendida ali. Deus é misericórdia, Ele não quer ninguém triste, ninguém pobre, ninguém sofrendo, ninguém derrotado. Então, se a dor, a provação, o sofrimento bateu na nossa porta, é misericórdia dele. Nós vamos aprender com essa lição amarga que chegou à nossa porta. E ela só chegou porque o amor não conseguiu construir o que era necessário no nosso caminho. Emmanuel vai falar que esse jejum também é serenidade no trabalho ativo. Então, tá difícil? Você tem dor, você tem dívidas, você tem lutas em família? Trabalha pelo bem do próximo assim mesmo. Você trabalha muito, seu tempo livre é pouco, trabalha pelo bem do próximo assim mesmo. Persevera no bem, porque Deus, Jesus te darão forças. Vão te cumular de energias e a sua vida vai se transformar. Esse é o jejum, o sacrifício pelo próximo, a perseverança no esforço redentor e a serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Olha a palavra de Emmanuel. Esse sacrifício pelo próximo, essa perseverança no esforço redentor e essa serenidade no trabalho ativo nos corrigem e nos edificam simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que estão nos corrigindo, nos ensinando, estão também auxiliando a nossa evolução espiritual, a nossa edificação íntima. Muitos povoaram os desertos fugindo das cidades populosas, exilando-se do mundo. Então, nós temos aqueles que fogem do convívio com as pessoas, fogem das tarefas na casa espírita, na sua igreja, seja ela qual for, fogem do convívio com a família, porque é mais fácil ficar longe.
Mas Jesus não quer a morte do pecador, como Emmanuel nos ensina. Ele quer que nós seguremos uns nas mãos dos outros. Por isso que Paulo apóstolo nos fala, suportai-vos uns aos outros. E não é suportar com raiva, com desdém, com humilhação. É suportar esforçando no amor, na fraternidade. Porque se hoje nós estamos estendendo a mão para alguém, nós estamos sendo pacientes com alguém, muitas vezes, muitos daqueles que nos precederam, que estão à frente do nosso caminho em evolução, nos estenderam as mãos e foram pacientes conosco. E o que seria de nós se Deus não tivesse para conosco paciência? Então, no livro No Mundo Maior, nós temos uma história maravilhosa e que vai nos ajudar a entender essa questão da importância do jejum e da oração. Lá nós temos um instrutor Calderaro, que era orientador da equipe da qual André Luiz fazia parte, e eles são chamados para auxiliar um encarnado muito doente, com problemas gravíssimos por causa de uma obsessão. Então, gente, nós sabemos que um dos princípios básicos da doutrina espírita é a influência dos espíritos em nossa vida. Nós sabemos que essa influência existe. Nós sabemos, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, que os espíritos influem em nossos pensamentos e atos de tal modo que eles nos dirigem. Ou seja, essa influência existe e ela é muito grande. E por isso nós vamos ter medo? Não. Nós vamos ter medo do que o espírito possa fazer? Não. Porque se nós oramos, se nós praticamos o culto no lar, e se nós nos esforçamos para ser melhor e para praticar o bem, nós temos proteção. Então, este encarnado estava muito doente, fruto de uma atividade de um espírito obsessor. Só que esse espírito perseguia esse encarnado há tanto tempo, e o ódio que ele sentia por ele era tão grande, que, vamos dizer assim, o corpo espiritual dos dois já estava meio que entranhado um no outro. Para que nós possamos compreender isso, vamos imaginar que nós temos, por exemplo, uma parasita, né? Aquela planta que vem enraizando em uma árvore. Você não vai saber em que momento exato acaba a raiz da parasita e começa, vamos dizer assim, a casca da árvore. Não tem como, né? De tal modo entranhado. Assim era esse entrosamento entre o obsessor e o encarnado. De forma que o Calderaro, já bastante elevado e de muito respeito em nosso lar, o Calderaro não conseguia tratar aquele caso, porque ele não tinha condição de separar aquele obsessor daquele encarnado. Porque se ele fizesse isso, ele provocaria o desencarne daquele encarnado. Então ele entrou em oração e falou com André Luiz: nós vamos buscar a ajuda de quem pode fazer isso, de quem tem condições de fazer isso. E aí ele orou e chamou por uma senhora de nome Cipriana, que bastou a presença desse espírito, a chegada desse espírito, coberto de humildade, para que todos se envolvessem num sentimento de veneração. O André Luiz chega a relatar que ele quase se ajoelhou, que todos ficaram com os olhos marejados de lágrima, tamanha humildade e o amor que essa mulher irradiava. E aí o Calderaro pediu para ela, falou: olha, nós estamos te chamando, que nós temos aqui um caso que precisamos da tua ajuda. E ela tratou com tanto
tanto amor, o encarnado e o desencarnado, que ela conseguiu processar a separação dos dois sem nenhum dano, nem para o encarnado e nem para o desencarnado. E ela acolheu com o mesmo amor a vítima e o perseguidor. Então, a Cipriana, nos instantes finais, depois que tinha sido feito o socorro, ela própria se encarregou de acolher aquele obsessor e levá-lo para o plano espiritual para ser ajudado, coisa que nós ainda não sabemos fazer pelos nossos perseguidores, não é? Então, depois que tudo estava feito e resolvido, conversando com a equipe, com o Calderaro, ela faz uma afirmação que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Ela fala assim: quem somos nós? Senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestada misericórdia infinita, mas em vão. Olha a colocação que ela faz. Nós somos vaidosos vermes com inteligência mal aplicada. Para nós, a misericórdia de Deus tem se manifestado de 1000 modos em vão. E aí, o Calderaro explica para a equipe: o coração que ama está cheio de um poder renovador. Certa feita, Jesus disse que existem demônios que somente são suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Jesus falou isso quando os discípulos dele não conseguiram expulsar um espírito que perseguia uma pessoa. E aí é perguntado para Jesus por que seus discípulos não conseguiram, e ele fala: há demônios que só podem ser expulsos com jejum e oração. Então, Calderaro traz essa explicação para nós aqui no livro Os Mensageiros, no capítulo 1. Aliás, minto, essa explicação está no livro No Mundo Maior, tá? Desculpa, o Mensageiros é outro. Então, vamos lá. Então, o Calderaro vai dizer: neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado pela força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Então, está mais uma vez provado para nós que o jejum a que Jesus se refere é o da renúncia, é o do sacrifício pelo próximo, é o da perseverança no esforço renovador e da serenidade no trabalho ativo. Ok? Então, prosseguindo aqui nas nossas reflexões, no próximo versículo Jesus cita: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, porque estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus, na sua pedagogia divina, na sua maravilhosa pedagogia divina, traz os elementos com que os homens daquela época lidavam, né? Se hoje ele estivesse conosco aqui, ele ia estar falando do WhatsApp, do Facebook, do TikTok, né? Das coisas que estão por aí para nos ensinar. Naquela época, as referências eram essas. Então, o remendo, por que Jesus fala que ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha? O que é um pano novo? É um pano que ainda não foi molhado. E todo mundo sabe que um tecido, quando é molhado, ele encolhe. Ele perde um pouco da sua elasticidade, como se ele diminuísse de tamanho. A roupa velha já é um tecido mais frágil. Se a gente pega aquele tecido forte, que não foi molhado ainda e coloca ali, quando molhar ele vai apertar ali, vai rasgar ainda mais a roupa.
né? Ou o remendo na época de Jesus também era feito cortando um pedaço, né, do pano velho e costurando o pano novo, que ia causar um dano maior ainda, né? Ele também pega o exemplo do vinho e do odre. O que é um odre? O odre era uma pele de animal, né? Que ela era cozida, macerada, ou seja, limpa, ficava jeitinho, né? E aí ela era costurada, fechada como se fosse uma bolsa. E a boca daquela pele era fechada como uma fivela de osso. Isso era um odre. E eles eram usados para transportar os líquidos, né? Leite, os azeites, né? Os vinhos, tudo que eles produziam naquela época podia ser transportado. Então, o odre velho não suporta o vinho novo, porque o vinho novo fermenta e ia arrebentar o odre velho. Para colocar um vinho, tem que ser no odre novo, aquele que vai suportar a fermentação do vinho. Olha a maravilha da pedagogia de Jesus. O que isso representa para nós cristãos? Representa a impossibilidade da boa nova se adaptar às velhas doutrinas. Clareando, é impossível seguir Jesus com pensamentos antigos. É impossível seguir Jesus com procedimentos antigos. É impossível seguir Jesus sem reforma íntima. A nova doutrina, a boa nova, o evangelho de Jesus, vai arrebanhar os homens libertos de dogmas e preconceitos. Você não pode ter um preconceito, um conceito feito previamente para estudar Jesus, para aprender com ele. Seu coração e seu pensamento precisam estar limpos, receptivos, ser capaz de encarar, de meditar e buscar ver onde está a razão das novas ideias. Por isso que nós citamos que a fé espírita não é uma fé cega, né? É uma fé raciocinada. Nós acreditamos porque nós sabemos no que acreditamos. Então, o candidato à doutrina de Jesus deverá abandonar totalmente as suas crenças antigas, sem o que ele jamais será capaz de compreender o alcance do que Jesus ensinou. Se nós tentarmos pegar Jesus para nós, aprender com ele, buscá-lo, querendo ser a mesma criatura, não vamos dar conta. Isso nos arrebenta, não adianta. Não tem como você fingir que não sabe. Não tem como você fechar o coração para não sentir saudade de Jesus. Ele é muito maior do que isso, ele te penetra por todos os poros. Então é necessário esse abandono do antigo para ter coragem da nova transformação. No livro Palavras de Vida Eterna, que nós vamos buscar para a nossa conclusão, na lição número 1, que chama Recomecemos, Emmanuel vai escolher justamente esse versículo para nos ensinar. Então, Emmanuel fala: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E vem nos trazer os seus maravilhosos ensinos. Graças a Deus que Emmanuel pôde nos trazer esses ensinos. E seja louvado Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa gratidão a Chico Xavier, sem o qual nós não teríamos tantas luzes para nos beneficiar. Não conserve lembrança amarga. Não merece, gente. Não te ajuda em nada. Coisa que passou, que não foi boa, que doeu, deixa no passado, esquece. Você não vai construir nada com isso, não vai te ajudar em nada. Vixe, o sonho desfeito. Muitas vezes, tudo aquilo que você sonhava caiu por terra. Alguém fez isso acontecer. Escutaste uma resposta de fé. Você precisava de uma boa palavra, de uma força, de uma esperança,
e alguém abriu a boca para te destruir, para te magoar mais ainda. Suportaste a deserção dos que mais amas. E geralmente esses abandonos vêm na hora em que a gente mais está só, em que a gente mais precisa de amparo e força. E eles nos abandonam, aqueles com quem nós contávamos. Fracassaste no empreendimento. Você tentou seguir caminhos que não deram certo. Foi muito doloroso para você. Colheste o abandono. Foi abandonado por aqueles que você amava, por aquela pessoa a quem você confiava e que você dedicou seus melhores sentimentos. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. Recomeçar é uma bênção, começar de novo é uma bênção, é lei de Deus. E Emmanuel nos mostra isso através destes exemplos. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Semeia para ter a possibilidade de ter uma espiga. A água se faz vapor para voltar na nuvem, para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. O sol nasce outra vez. De janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a te dizer: se queres, você pode recomeçar. Se você quiser, você pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, é necessário que você se desfaça do imprestável, que você se desvencilhe daquilo que é inútil. Esquece os enganos que te assaltaram e deita fora as aflições improfícuas. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, que tudo volta menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel, então, conclui esse ensino para a gente, nos falando das aflições improfícuas. O que é aflição improfícua? Sofrer por antecipação. Sofrer pelo dia de amanhã que você nem sabe como é que vai ser. Perder noite de sono carregando preocupações na cabeça. Onde está Deus para você? Será que ele não sabe? Ele sabe, ele te conhece. Ele tem poder para renovar a sua vida, para abrir a porta que você não vê. E ele faz isso de uma forma tão natural que você acha que é o acaso. São os espíritos que nos ensinam isso. Por isso que Jesus nos chama a olhar os lírios do campo, a olhar as aves do céu. Não tem ave nenhuma semeando e guardando em celeiro, e Deus dá para elas o alimento. Não tem lírio nenhum costurando roupa, e Deus os veste com uma beleza infinita. Ele tem o poder de fazer tudo. Ele cuida do passarinho e da planta, não vai cuidar de nós? Então, esta é a mensagem do jejum, da oração, da renovação. Essas práticas só são úteis se elas servem para as nossas reflexões, para as nossas mudanças interiores. Não vamos culpar os outros pela nossa infelicidade, porque ninguém é culpado dela, a não ser nós mesmos. A pessoa pode ter feito com você o que foi. Você tem a escolha. Cabe a você, eu recebi isso daqui, o que eu vou fazer com isso? Você pode pagar na mesma moeda, ou você pode oferecer a outra face, que é o convite de Jesus.
pagando o mal com o bem. Então, nós não podemos impedir as pessoas de agir. Não podemos também afastar do nosso caminho a lei de Deus, que nos visita conforme o nosso merecimento, dando a cada um conforme as suas obras. Mas nós podemos conseguir força para vencer, para superar, para recomeçar, como esse exemplo maravilhoso de Emmanuel. O vapor da água volta com a nuvem para a riqueza da fonte. Deus levanta o sol para a gente todos os dias. Nós vamos daqui a pouco dormir, adormecer, e vamos despertar com o sol se levantando, como um recado de Deus. Meu filho, levantei o dia para você outra vez. O que você vai fazer com ele hoje? A escolha te cabe, a escolha te pertence. Ninguém pode te obrigar a fazer o mal. Ninguém pode te fazer escolher aquilo que é pior. Escolha o bem, persevere na luta, não tenha medo, encha-se de coragem e esperança, porque a porta estreita é a única pela qual nós podemos e devemos passar. E Jesus nos ensina que vale a pena passar pela porta estreita. Eu vou devolver a palavra para o Leandro, para verificar se alguém quer fazer alguma pergunta ou trazer uma colaboração. Muito bem, Cristina, que ótimo. Olha, hoje tem aqui a manifestação da Olga Lima. Ela fala: oi, Cristina, a questão do que fala da influência dos espíritos em nossas vidas deve ser vista sempre de forma negativa, ou seja, de forma obsessiva? Ok, como nós dissemos, eles influem nas nossas vidas, sim. Mas vocês se lembram que eu disse que Deus não está dormindo, né? Não. Então, da mesma forma que os nossos perseguidores influem na nossa vida para nos atrapalhar, para nos causar danos, os nossos guardiões, aqueles a quem Deus nos confiou a proteção, influem na nossa vida para nos proteger. Né? E eu costumo dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ensino das Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós vamos temer? Tem mais alguma pergunta? Espero ter respondido a Olga. Não, Cristina, só essa, por enquanto. Sinal que a explanação está bem esclarecedora, né? Então, Cristina, Leandro, dá licença. Quando eu fiz essa colocação, Cristina, é porque a maioria, assim, a gente às vezes acaba ouvindo como se essa influência fosse negativa. Eu entendi muito bem as suas colocações, mas é porque às vezes tem pessoas que ainda ficam presas à questão da influência negativa dos espíritos em nossas vidas. Acho que tem muito a ver com a inferioridade espiritual que ainda carrega o nosso espírito. Então, eu te agradeço pelas colocações. Sim, nós compreendemos sua pergunta, foi muito valiosa, agradeço você ter perguntado, contribuiu muito, né, para o teor da palestra, e realmente é aquilo que você colocou. Eu digo para você que isso tem mais a ver com a nossa invigilância, sabe? Quando a gente não vigia, a gente escorrega no medo, a gente escorrega, né, na sintonia com esses nossos irmãos. Porque para eles sintonizarem conosco, nós estamos dando brecha. Então, essas brechas geralmente acontecem através dos pensamentos que nós alimentamos e dos sentimentos, sem o que eles não conseguiriam essa conexão, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, para a nossa meditação no tema do jejum e dessa mudança, as palavras de André Luiz, que estão no capítulo 1 do livro Os Mensageiros. O capítulo 1 do livro dos Mensageiros começa com André Luiz fazendo uma reflexão sobre as mudanças que aconteceram com ele, com a vida dele,
a partir do momento que ele compreendeu a lei de Deus, né? Então, recomendo a vocês a leitura desse livro, que é maravilhoso, e vou trazer apenas alguns trechos, porque o nosso tempo é exíguo, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. Ele falava assim: experimentava um júbilo da descoberta de mim mesmo. Antes, eu vivia a feição de um caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convenci-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendi de pronto. Alvião quebrou a concha de antigas viciações do meu sentimento, libertou-me, expôs-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho na oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não me pudera compreender, e sim a irmã a quem eu deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como um intruso que modificou os meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava do concurso das minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal, compelido a destruir os meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Então, quem conhece a história do André Luiz, né, vai recordar que ele ficou 8 anos no umbral, aí ele foi socorrido, ele foi levado para nosso lar, e tudo que ele queria era voltar para a casa dele, ver a família dele. E nunca era permitido. Mas depois de um certo tempo, que ele já estava no trabalho ativo, eles permitiram que ele voltasse na casa dele. E quando ele chegou lá, ele chegou achando que ele ia achar a casa que ele deixou do mesmo jeito. O retrato dele com a família na sala, todo mundo chorando de tristeza, de saudade dele, né? E ele encontrou o oposto. O retrato dele com a família não estava mais lá, a esposa tinha casado de novo, nem queria que falasse no nome dele dentro de casa mais. E aí aquilo para ele foi um choque. E ele ficou com raiva. E o marido dela, o segundo marido, estava muito doente, correndo risco até de desencarnar. E ele com raiva, pensando até em, vamos dizer assim, fazer aquele marido morrer mais rápido, né? Mas aí ele orou e obteve o recurso e refletiu. E ele conseguiu superar a ponto de amparar aquele segundo marido para restabelecer a saúde, acolher a família e passou a visitar aquele lar, igual ele falou, não mais como proprietário daquela casa que a morte chamou ele para deixar, nem como dono dos filhos ou proprietário da esposa, mas como um irmão de caminhada, a quem a vida tinha dado, através do sofrimento, a oportunidade de aprender. Por isso que Jesus é transformador. Quem caminha com Jesus não consegue
realizar esse caminho sem mudança, querendo ser o mesmo que foi ontem. Não, é impossível. Jesus vai te sacudir. Jesus vai arrebentar o seu peito, a sua mente, vai trazer uma luz nova. E isso exige esforço, mas vale a pena. Vale a pena quando você vê que você não precisa mais fazer esforço para perdoar, que desprender das coisas materiais para você é fácil. Não existe mais apego. Que aquelas pessoas que agem com ignorância agora encontram a sua compreensão, porque você é capaz de perceber que eles não podem te dar o que ainda não possuem. Caminhar com Jesus é transformador. E aí, nós vamos encerrar nossa conversa de hoje, sempre repetindo as palavras de Jesus, que são um bálsamo para a nossa vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Obrigada. Nós agradecemos, Cristina, mais uma vez pelo seu empenho, tá? Por trazer para a gente esses ensinamentos tão importantes para nós. É muito importante a gente ressaltar que essa convivência que nós temos aqui no plano físico, estamos muito arraigados, né, a questão material, a questão do cotidiano, e vale o estudo de hoje muito para que a gente faça uma reflexão exatamente sobre cada uma das coisas que acontecem com a gente, tudo que está em nosso, né, a gente refletir sobre isso e trazer para a gente essa reflexão que Deus colocou diante dos seus livros, que todas as carnes se unem, né, em um só sentimento, em uma só vibração de amor, de paz, para trazer para o nosso planeta tão maravilhoso esse que é necessário para todos nós. Eu peço que cada um de vocês agora coloque o pensamento em uma vontade, trazendo mais uma vez por este dia que se iniciou e agora que se finaliza. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nesse estudo. Vamos que os ensinamentos que hoje foram dispostos sejam colocados em prática durante o nosso sono físico. Possamos visitar locais edificantes, capazes de nos tornar assim ainda melhores. Agradecemos, Senhor, agradecemos os que colocam conosco e que pela manhã abençoamos no caminho do nosso trabalho. Os irmãos que amanhã busquem uma oportunidade de emprego. Hoje precisam trocar muito dia, que tenham sua jornada de trabalho abençoada. Agradecemos também, Senhor, aos nossos mentores, ao nosso patrono, Fernando Miramês. Agradecemos aos nossos espíritos que colaboram nessa reunião, aos seres que aqui foram beneficiados, de forma merecida de cada um, que a possa alcance os familiares de cada um que aqui estejam representados, que a paz, o amor e a luz permaneçam em nós, em nosso planeta, em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado e